Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Sabar e hoje eu vim responder umas perguntinhas que a Tainá do canal Fantasiando com Livros me enviou. A Tainá, ela vai mediar o evento que vai acontecer em Curitiba na próxima quarta-feira, dia 12 de outubro. Espero vocês lá. Primeira pergunta: quando e como você descobriu que queria ser escritora? Bem, na verdade aconteceu por acaso, porque eu sou formada em engenharia de produção e até escrever meu primeiro livro eu só tinha escrito contos, poesias, coisas, historinhas que eu guardava pra mim. Até que um dia eu tava voltando do trabalho, parada no trânsito, e na época eu tinha lido os livros do Crepúsculo, eu era super fã, sempre fui, e de repente tive uma ideia mirabolante, que é o início do livro Como Quase Namorei Robert Pattinson. Cheguei em casa, comecei a escrever, achei aquilo muito engraçado, muito divertido, e daí me apaixonei completamente pelo processo criativo. Então é isso, eu costumo dizer que eu sou uma escritora meio metida besta, porque na verdade eu sou formada em engenharia. E, enfim, aconteceu por acaso. Assim que eu terminei o Como Quase Namorei Robert Pattinson, eu me vi com aquele livro pronto ali na minha mão, falei, por que não tentar publicar? E acabei mandando a minha história para várias editoras, até que encontrei uma agente e depois, em seguida, uma editora, a Editora Jangada, com quem eu tô até hoje, que até hoje publica os meus livros, e foi assim, descobri por acaso e adoro escrever. Segunda pergunta: de onde surgem suas ideias? As minhas ideias surgem de qualquer lugar. Eu me inspiro na vida, tudo que acontece ao meu redor me inspira na hora de escrever, coisas que os meus amigos me contam, histórias engraçadas que eu escuto por aí, enfim, tudo me inspira, né? Viver me inspira. Quando eu começo a escrever um livro, eu sei como eu vou terminar, mas eu não tenho muito um caminho traçado de como eu vou chegar nesse final. E eu gosto disso porque eu acabo me envolvendo com os personagens e os personagens começam a tomar conta da história. E aí sim as ideias realmente pipocam na minha cabeça quando a história já tá bem robusta, com esse caminho desenhado, os personagens com as suas características todas traçadas, com a sua personalidade, enfim. E isso me inspira, a vida me inspira. Você tem alguma mania ou ritual na hora de escrever? É engraçado que muita gente me faz essa pergunta e eu tenho sim uma mania. Eu até tô melhorando porque eu fui aprendendo ao longo dos meus 3 livros como escrever de uma maneira mais eficiente. Eu tô melhorando um pouco nessa mania que eu tenho, mas ainda tenho bastante, que é ficar reescrevendo exaustivamente as cenas que eu escrevo. Então eu tenho muita dificuldade para começar um capítulo, eu tenho muita dificuldade para colocar as ideias no papel. Daí, às vezes, eu escrevo um parágrafo, 2 parágrafos e pego esses 2 parágrafos, copio para uma tela em branco, que fica assim, eu abro sempre 2 telas no meu computador, copio esses 2 parágrafos para essa tela em branco e aí volto para cá, onde está o livro, e vou reescrevendo, e às vezes eu reescrevo exaustivamente aquilo ali para escrever uma palavra a mais. E às vezes para inserir uma piadinha, enfim, é um processo exaustivo mesmo de reescrita. Eu tô melhorando porque de certa forma isso deixa a minha escrita menos eficiente, mas ainda assim eu reviso exaustivamente os meus capítulos. Eu só consigo avançar pro próximo capítulo quando eu já tenho o capítulo anterior muito bem definido, muito bem revisado. Eu sei que muitos escritores eles preferem despejar as ideias na tela, escrever o livro até o final, mas isso até agora, e depois revisar, mas isso até agora não funcionou pra mim. Eu vou assim avançando aos poucos mesmo. Eu só avanço pro capítulo seguinte quando eu terminei de revisar muito bem revisadinho o capítulo anterior. Então não deixa de ser uma mania, né? A 4ª pergunta: alguma história ou projeto em curso? Sim, eu tô escrevendo a continuação do Cabeças de Ferro, que foi o livro que eu acabei de lançar. A ideia do Cabeças de Ferro é que a história vai ser contada numa trilogia, então eu tô escrevendo o 2º livro dessa série, que se chama Cabeças de Bagre. 5ª pergunta: qual o seu livro preferido tirando os escritos por você? O meu livro preferido é o Harry Potter, e da série que eu mais gosto é o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Também sou muito fã do Crepúsculo, fiquei muito viciada assim que o Crepúsculo surgiu, assim que o Crepúsculo foi lançado no Brasil, e acompanhei, também assisti todos os filmes várias vezes, enfim, sou muito fã. Das autoras nacionais, as autoras que eu mais curto são a Carina Ricci, a Paula Pimenta, a Marina Carvalho, e recentemente eu li o livro da Pan Gonçalves, o livro Boa Noite, e eu adorei. A Pan escreveu uma história, além de muito atual, foi uma história muito bem escrita e muito envolvente. O livro você lê assim muito rápido, eu adorei. A Pan se tornou uma das minhas escritoras nacionais preferidas. 6ª pergunta: uma mensagem para quem está assistindo.
Bom, pessoal, pra quem ainda não conhece, esse aqui é o meu novo livro, Cabeças de Ferro, que conta a história da Malu, uma garota super geniazinha e super divertida, que acaba de ingressar em uma das universidades mais famosas do país, que é a Universidade de Ponto Sem Nó. E a Malu está morrendo de medo do trote da engenharia, que é o mais temido da universidade, e ela principalmente morre de medo de tomar o trote do Arthur Cantisani, que é o seu arqui-inimigo de infância. E durante o trote acontecem várias confusões, várias situações inesperadas. O livro tem muito romance, muito humor e umas pitadinhas de suspense. Beijo grande, pessoal! Até a próxima!